Prezados irmãos e irmãs, nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. Manhã de quinta-feira, hoje dia 27 de agosto de 2026. Nós somos os vossos irmãos em Cristo Jesus, Fernando e Esther Koenig, aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Saudamos os irmãos que estão em todo este mundo de Deus, mundo o qual o Senhor continua amando. Amém. Aonde tu estiver, meu irmão e minha irmã, sejas nesta manhã, neste dia, abraçado pelo Senhor. Nós sempre gravamos as mensagens na noite anterior, bem no final da noite, para mandar para os irmãos bem cedo. E agradecemos a todos que vêm nos acompanhando durante todos estes anos. Você que já faz parte desta família, Cristo em vós, esperança da glória. Repito, Cristo em nós, esperança da glória. Sejam bem-vindos. Você que está nos vendo, quem sabe pela primeira vez, ouvindo também, o que tu vais ouvir aqui é essas mensagens simples, singelas, do Santo Evangelho da salvação, da morte de Jesus, da ressurreição, do arrependimento e também do batismo no Espírito Santo, de curas divinas, e que ele vai voltar um dia. E para isso, nós temos um caminho a trilhar até alcançar, até amanhecer o dia da glória. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Se você ainda não é um inscrito, faça isso. Deixe também teu like para que outros tenham mais facilidade de ouvir, não é? Vai chegar lá para eles a mensagem. E também, para nós, o que nós pedimos, como sempre, eu acho que todos os dias, é que os irmãos continuem nos amando e orando por nós. Só isso. E nós aqui estamos orando pelos irmãos todos os dias. Nunca esqueçam, irmãos, a terra continua gemendo. Logo, logo o Senhor vai voltar, a própria natureza. Hoje, nessa quarta-feira, você ouviu o que aconteceu na região do Nepal, no Himalaia, aquelas montanhas ali entre a Índia, a China, né? E catástrofes, aquelas coisas que de repente acontecem e as pessoas perdem a vida, os bens são levados embora, sem aviso prévio. A natureza continua dando sinal de que Jesus breve voltará. Uma avalanche de lama, neve e tudo se desprende daquelas montanhas e ela acha um caminho para ir. Não tem quem impeça, ela vai passar. Assim, meu irmão, vai acontecer naquele glorioso dia da volta de Cristo. Não é uma avalanche que é formada por gelo, por lama, coisa assim, por chuva que está caindo lá, né? Mas é como um laço, o Senhor disse. Vai cair sobre toda a terra. E aquele que está preparado será levado daqui. Nós não vamos ser destruídos por essa avalanche do mundo, do pecado, da avareza, de tudo que está acontecendo. Queridos irmãos, nesta manhã, quando estava lendo os comentários, o primeiro comentário de um irmão, ele citou Neemias 6, versículo 3. Nós estamos fazendo uma grande obra e por isso não podemos parar. É isso que já estamos fazendo nesta manhã, neste dia, avisando os irmãos
outra vez, fazendo nós mesmos nos lembrar dos avisos que já foram dados pelos profetas, pelo nosso amado Senhor e também pelos apóstolos e por todo o tempo da igreja. Neemias estava já com as muralhas de Jerusalém, depois que ele veio do exílio, já praticamente prontas, as muralhas estavam prontas. Faltava colocar os portões e os inimigos dele, o inimigo do povo de Deus, sempre estavam por ali. E eles quiseram armar uma cilada, ou seja, uma emboscada. Era um cidadão chamado Sambalate, o outro era o Tobias e outro era o Gessen ou Gessen, né, que estavam ali querendo atrapalhar desde o princípio a obra do Senhor. Não tinham conseguido, mas quando viram que estavam tudo pronto, mandaram um convite que aparentemente era imperdível para Neemias, né? Que ele viesse a ter com eles, para se congregar com eles. Neemias, se não tivesse realmente a direção de Deus, teria aceitado, mas a intenção daqueles homens era maligna, e o Senhor de antemão sempre avisa para nós, todos os dias, meu irmão que prega a palavra, meu querido amigo, irmã também, você que dá testemunho, o inimigo todos os dias, o que ele quer fazer é fazer com que nós calamos a nossa boca. Agora, a resposta de Neemias, que está no versículo 3, ele disse assim: enviei-lhes mensageiro a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei parar, ou não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Enquanto eu deixaste, fosse ter convosco? O que eu vou ganhar? O que iria me acontecer e se eu deixar e ter convosco? Irmão, nunca deixe de fazer a obra do Senhor por convites, por ofertas, que até que brilham muito, são atrações que você parece que não pode deixar. Tantas desculpas nós podemos dizer e criar na nossa mente para deixar a obra, para que outros façam. Não, irmãos, nós temos que lutar até o fim. O profeta Miqueias, no capítulo de número 2, versículo de número 10, ele diz assim, Miqueias 2 e 10. Ele diz assim, vamos ver se nós achamos aqui, 2 e 10. Levantai-vos e ide-vos, porque este não é o lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, enorme destruição. Aqui Miqueias também estava querendo lançar tropeço no caminho dele e dos que estavam com ele. Mas ele tinha uma mensagem para o povo de Deus: levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Se nós parar, nós vamos ser destruídos. Sempre tem essa voz, sempre terá alguém usado pelo Espírito Santo, né, Esther? Para avisar o povo, vamos andar enquanto é dia. Verdade. Como nós escutamos às vezes vozes estranhas, mas a verdadeira ovelha, ela conhece a voz do pastor, ela sabe a diferença e ele quer que nós andamos
para chegar no lugar do nosso destino. E o nosso destino nós sabemos que já está próximo. Então nós não podemos ficar parados aqui, sem fazer nada, sem falar daquilo que o Senhor tem nos concedido, que a gente tem certeza que é a palavra de Deus, porque está escrito. Que o Senhor, irmãos, cada dia venha nos mostrar a realidade da vida e quão perto está o fim dos nossos dias aqui na terra, porque o nosso noivo, em breve, ele vai estar nas nuvens e ali todos nós vamos nos encontrar com ele. Mesmo querendo, irmãos, ou não querendo, a gente ouve a voz da nossa própria mente. Nós mesmos ouvimos: pare, descanse um pouco. Você já fez muito, mas não tem como, irmãos. Agora nós estamos gravando na noite anterior, nós voltamos de um culto maravilhoso. Nós não precisava ir lá, ninguém me obriga a nada. Eu sou totalmente voluntário. Mas eu tenho que estar junto com os meus irmãos, para ajudar os meus irmãos naquilo que Deus vai me entregando. Como é que eu posso, como Neemias lá, deixar de fazer? Eu estou fazendo uma grande obra. Por menor que seja aqui aos olhos do mundo, perante o Senhor é uma grande obra. Para Miqueias, do mesmo jeito. Descansem, deixa isso, aqui não é o nosso descanso. Nós temos que avançar hoje, avançar amanhã e avançar depois, se for possível, até o dia em que realmente não der mais. Mas enquanto estiver força, meu irmão, enquanto tu tiver força, não é uma lei, não é um sistema que vai dizer que tu tens que parar com determinados anos de vida, mas é o Espírito Santo que está dentro de ti, dentro de nós, que nos inquieta cada dia e nós não podemos parar. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 26, e o 27, ele diz assim: além dele lutar em ajudar os outros, ele não podia esquecer dele mesmo. O problema está, irmãos, se eu não fizer pelo irmão, eu não estou fazendo para mim também. Prego para todo mundo, falo, e lá no final eu sou um perdido, porque não me importei comigo. E ele diz no versículo 26 do capítulo 10 de 1 aos Coríntios: pois eu assim corro não como coisa incerta, não. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, para onde eu estou anunciando que outros devem ir. Combato não como batendo no ar, sem sentido, sem saber o que eu estou fazendo. E no versículo 27, escute bem: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O meu próprio corpo vai ter que se submeter, mesmo com dor, com aflição, enfim, irmãos, aquilo que um corpo humano está sujeito a sofrer. Para que, pregando aos outros, eu mesmo, não venha de alguma maneira ficar ou ser reprovado. Já imaginou, meu irmão e minha irmã, nós pregando para os irmãos aqui todos os dias eu prego aqui na igreja, onde eu tiver oportunidade. Eu estou pregando há anos e anos e anos seguidos. Agora eu prego para os outros e não me importo comigo. Eu não vou, como ele diz aqui, subjugar o meu corpo, renunciar aos prazeres dessa vida, não é?
e reduzir a servidão, eu vou servir ao Senhor. Eu quero ser um servo dele. Eu sou servo, estou aqui para servir. Não estou aqui com interesse financeiro ou coisa parecida. Não. Mas para servir ao meu Senhor. Mas não posso esquecer que eu, que a Esther, que nós aqui, você aí que prega também, precisa lutar pela tua própria salvação. As duas coisas têm que andar junto. Salvar o outro e nós mesmos, para que nós não percamos aquilo que nós já ganhamos do Senhor. Guarda bem essa palavra no teu coração. Guarda bem. O Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos. E nós vamos entender que nós estamos fazendo uma grande obra, não podemos parar. Que aqui não é o nosso descanso e que nós temos que lutar também, não só pelos outros, mas por nós também. Querido Deus, nosso Pai, bendito é o teu nome. Glória ao teu nome. A tua palavra, Pai, é um mistério. Ela se revela, Pai querido, aos nossos corações. Fácil de entender, simples. Todos podem entender. É a teologia que vem do alto. É a fonte que desce do alto e cai sobre nós, Senhor Deus. E nos dá a direção